palavra como é pregada lá em nós. Eita, meus queridos irmãos, a nossa mensagem de hoje está baseada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22 e versículo 14, que Jesus disse assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Quem faz a escolha é Deus ou é você? Jesus, ele começa falando aqui da parábola das bodas do Cordeiro, né? E eu preciso que você entenda essa mensagem de hoje, né? Será que todos são chamados? Será que todos são escolhidos? Aqui Jesus está dizendo que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então veja bem, Deus, ele é extremamente imparcial. O que significa isso, irmão Miranda? Significa que Deus não tem preferência. Deus não tem preferência, olha. Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Faz não. Ele não tem amizade preferente por alguém e não dá mais atenção a determinada classe de pessoas devido aos seus títulos ou privilégios sociais. A verdade é que Deus tem filhos prediletos ou não? Não, irmão, tem não. Senão, Deus não abençoaria todos, né? Ele, quando manda a bênção, é para todos. Inclusive, a palavra de Deus diz que a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos também. Está aí a prova de que Deus não tem preferência. Deus não quer saber se você é branco, se é preto, se é índio. Entendeu? Deus não quer saber se você é finlandês ou se você é africano. Não. Ele dá a oportunidade para todos. Por isso que ele diz assim: muitos são chamados, muitos. Tem oportunidade aí. Olha, tá aqui a palavra está sendo pregada, está sendo posta na mesa como você deve andar. Já ontem eu disse isso aqui, eu disse: o caminho que leva ao céu é estreito, a porta é apertada, mas o que leva à perdição ou para o inferno, que não tem meio termo, é para o inferno mesmo, não sou eu que estou mandando não, é a palavra que diz. O caminho é largo, é espaçoso e a porta é larga. Então aqui nós precisamos entender quais são as características das pessoas que são chamadas, né? Irmão Miranda, quem é chamado? Como é isso? Olha, a graça de Deus, ela é universal. É para qualquer lugar do mundo. A graça de Deus tem que estar presente na vida das pessoas, né? É oferecida para todos, para todos. A graça de Deus é oferecida para todos, sem exceção. Senhor Deus, Ele deseja que todos os homens, sem exceção, sejam salvos. Ele deseja isso. Deus deseja que você, aonde quer que você esteja, você seja salvo. Agora, depende de mim querer ser salvo. Irmão Miranda, como é que eu alcanço a salvação? Jesus deu o exemplo lá, ele disse, ele não disse assim, você tem que me confessar.
como que fosse uma imposição a você, não. Ele deu um livre-arbítrio para você decidir. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Foi isso que Jesus disse. Agora, Jesus também disse, aquele que me negar, eu vou dizer para papai, esse aí eu não conheço não. Eu nunca vi. Por que você não negou a Jesus? Ele não deu oportunidade para você? Aí, irmão Miranda, como é que você prova isso? A prova está lá. Jesus chamou 12 apóstolos, 12. Aí quis seguir pelo caminho incorreto. O que foi que aconteceu com ele? Foi pro inferno. A realidade é essa. Porque ele não quis seguir os caminhos corretos que Deus ensinou, que Jesus ensinou para ele. E olha que ele estava fazendo um curso com Jesus já há 3 anos. Não aprendeu nada. Fez tudo errado. Ai, irmão Miranda, e dentro da igreja tem gente assim? Tem. Dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que esteja gente, tem gente desse jeito. Tem gente que quer tudo com Jesus, tem gente que não quer nada com Jesus. Essa é a realidade. Mas a Bíblia diz que a gente não pode deixar de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Jesus estava lá, pregando, ensinando, ainda tinha uns que diziam, se aquele ali não fosse profeta, se ele fosse profeta, ele sabia quem era aquele caboclo, que ele é um ladrão, ele entrou na casa dele para comer com ele. Tá vendo como é? O caboclo falava isso de Jesus. Então, quem são os chamados? Aqueles que não nasceram de novo. Foi chamado, mas não quiseram nascer de novo. O Nicodemo foi diferente. Nicodemo tinha sido chamado, estava ali e tudo. Mas ele foi ter de noite com Jesus escondido para saber como era que ele fazia para se achegar mais perto de Deus. Quem são os chamados? Aqueles que sufocam-se com o mundo. Jesus deu exemplo, olha, o cabra saiu, né? Uma ruma de semente, uma caiu à beira do caminho, outra caiu no pedregulho, outra caiu entre os espinhos e outra caiu na terra boa. Isso foi exemplo que Jesus deu, viu? Não foi eu não, foi Jesus que deu. Ou seja, Jesus está dizendo, as coisas do mundo sufocam o sujeito e ele se deixa levar por elas. Aí no final, esse foi chamado, mas não quis a escolha. Saiu fora. Outros têm orgulho de ser religiosos. Não, eu sou religioso. Aí esquece Jesus. Preza tanto pela religião que deixa Jesus em segundo plano. Jesus é justiça. Ele vai tratar o sujeito com justiça. Afinal de contas, quem são os chamados? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e exercem o livre-arbítrio, mas de forma não condizente com a Bíblia. Ou seja, você foi chamado, você até lê a palavra, você até ouve, mas você não anda de acordo com a Bíblia. Sabe por quê, irmão? O importante não é ouvir nem ler, é andar de acordo com a palavra. Aí, meu menino, então você está dizendo que eu não posso mais ler a Bíblia? Você está dizendo que eu não posso mais ouvir a Bíblia? Negativo, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você ouça, que você leia, mas que você ande de acordo com a palavra de Deus. Para que Deus não tenha de que se envergonhar de você. Quando Deus olhar lá no céu, ele vai dizer, ali vai um verdadeiro servo meu. E quais são as características dos escolhidos, irmão Miranda? Eles mudam de caminho. Quando o caboclo se converte, ele muda, não tem como ele ficar do mesmo jeito não. Se ele escolheu verdadeiramente Jesus, ele vai mudar o caminho. Ele constrói sobre a rocha a sua casa e nada passa mais a abalar aquele sujeito. Mas tem gente que se abala com tudo o cara diz, ninguém pode dizer uma palavra que o cara diz, eu vou sair dessa igreja, eu não quero mais nada com a Bíblia. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não se converteu, você não nasceu de novo, você não construiu a sua casa sobre a rocha. Quem constrói a sua casa sobre a rocha é igual o apóstolo Paulo. O cara dizia, chega Paulo, apanhar. Ele tinha que ir. Você está preso, ele estava lá preso.
Pode vir o que vier, mas não abalava a fé de Paulo, porque ele estava edificado sobre a rocha. Ele renunciou ao mundo e nós precisamos, se nós somos verdadeiros servos de Deus, somos escolhidos, a gente tem que renunciar às coisas do mundo. E sabe o que mais? Os escolhidos produzem frutos. Jesus diz, produzem frutos. Produzem frutos e frutos bons. Ganham alma para Jesus, realizam boas obras. Ai, irmão Miranda, então eu vou começar a realizar boas obras que eu vou para o céu. Não, veja bem. Os escolhidos praticam isso. Depois que a gente se converte, quando a gente começa a ler, estudar a Bíblia, a orar, a gente muda e aquilo que a gente não fazia de bom antes, a gente passa a fazer. Não tem como não, você fugir disso não. Estão em contato com a água viva, os escolhidos estão em contato com a água viva. Doa quem doer, passe o que passar, mas ele está ali lendo, vigiando, lendo, perseverando e orando. É assim o escolhido de Deus. Então, segundo Jesus, os escolhidos são aqueles que possuem a justiça, mas não é a sua justiça própria não, é a justiça de Deus. Você olha para ele e vê a justiça de Deus na vida dele. As vestes espirituais deles, as vestes nupciais, são a justiça de Deus, aceitável a Deus. Assim são os escolhidos de Deus. Então que neste dia você possa entender o que é Jesus na sua vida, o que ele tem feito na sua vida. Como é que nós podemos, meus queridos irmãos, andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus para ser um escolhido do Senhor? E a saída é você andar em Jesus, é estar firme na rocha, é permanecer no caminho firme, constante e abundante, como diz a palavra de Deus, porque não existe outra saída, a saída é Jesus de Nazaré. Ei, meu filho, é o Jota Santos.